Olá, bem-vindos ao sexto e último bloco para a prova prática, falando em estruturas, em técnicas de escrita. Este último bloco é um bloco em que eu escolhi falar para vocês sobre a argumentação. Então eu vou pedir que vocês sempre olhem, leiam o que está no slide, porque tem mais coisas, inclusive, mais detalhes, além daqueles que eu vou citar aqui, mas a gente vai passar por vários elementos da argumentação, para que vocês tenham até uma base do que eu posso usar quando eu estou escrevendo. O objetivo desse bloco é dizer exatamente o seguinte: olha, eu estou escrevendo esse texto, o que dá para usar para melhorar minha argumentação, além do próprio conteúdo, do elemento legal que eu tenho. Então, são elementos todos de base da retórica, continuando, né, o estudo que a gente já vinha fazendo. A primeira coisa que vocês podem, que não é obrigatório, mas vocês podem usar, dependendo do texto, é o que a gente chama de tese de adesão inicial. Ela serve para você pegar o seu auditório, pegar o seu leitor e fazer o seu leitor, de forma geral, concordar com uma pergunta previamente colocada ali. Eu citei isso quando eu falei de Helena, né? Quando a gente coloca assim, quem aqui já não fez alguma coisa por amor? Quem aqui já não fez uma loucura por amor? A tendência nessa pergunta retórica é a pessoa dizer, eu já fiz, ou eu gostaria de ter feito. Isso é uma forma de você ter adesão das pessoas. Então, por exemplo, o Ronald Reagan, quando ele se candidatou, ele tinha o seguinte discurso: vocês estão melhores do que vocês estavam há 4 anos? Se sim, continua votando no nosso presidente anterior, né? Mantenha. Se não, vota em mim. Essa ideia, ela é como ele sabia que tinha tido uma crise econômica muito grande, é uma forma de levar as pessoas junto a ele. Então, é importante, às vezes, a gente fazer algumas questões para fazer o outro pensar. Aquilo que eu falei de se pôr no lugar do outro, de empatia. Para isso, então, a gente vai falar das técnicas argumentativas, que são técnicas que vão ligar agora o nosso texto à nossa tese, que é essa nossa definição inicial, que eu falei que a gente tem que começar o texto sabendo o fim, né? Sabendo o que a gente quer com ele. Com essas técnicas, a gente vai falar de 2 tipos de argumentos, os quase lógicos e os lógicos. Os argumentos quase lógicos são argumentos muito bons, são lógicos no sentido de não ter erro de raciocínio, mas eles dependem muito da interpretação humana. Por exemplo, quando o Ronald Reagan pergunta se você está melhor do que estava há 4 anos, então vota no Carter, né, que era o presidente anterior. Uma outra pessoa poderia votar no Carter mesmo entendendo que o país não estava melhor, por uma questão religiosa, por exemplo, por uma questão familiar. Então a gente fala que isso é argumento quase lógico. E nós temos os argumentos lógicos, que são mais difíceis de debater, que são argumentos mais técnicos. Para falar um pouco dos argumentos quase lógicos, a gente vai falar de compatibilidade e incompatibilidade. Primeiro, você tem sempre uma tese, no sentido de que você tem uma coisa que você deseja provar. Você tem que pensar que se você colocar uma tese de adesão inicial, que é uma pergunta, alguma coisa que faz o outro se colocar ali, ou uma frase que todo mundo aceita como verdadeira, você tem que ter compatibilidade entre ela e a sua tese. Por quê? Porque senão seu texto fica incoerente. Então, imagina que a minha tese é, não quero ser eleito. E aí eu falo, você está melhor do que você estava há 4 anos, eu sabendo que tem crise econômica, eu sei que muita gente vai para o meu lado. Então, a gente tem que ter uma compatibilidade com aquilo que a gente deseja. A segunda forma é a regra de justiça. A regra de justiça vocês usam demais, é uma argumentação importantíssima. O que é isso? Dar tratamento idênticos a seres integrados numa mesma categoria. Então, por exemplo, tem um filho lá fazendo uma faculdade e aí vem um segundo filho e o pai fala assim, não, eu não vou poder pagar para você. Aí a pessoa fala, poxa, mas você pagou para o meu irmão, por que você não vai pagar para mim? Isso não é justo. Não é justo por quê? Porque eu não estou dando tratamento idênticos a seres e situações que são integradas numa mesma categoria. Então, quando a gente trabalha com justiça, o que é a regra de justiça na retórica? É a gente entender que situações similares têm que ser tratadas da mesma forma. Jurisprudência usa muito isso. Retorção. Retorção é uma forma de réplica que a gente utiliza, chamada também de dialética. Isso é muito usado quando você, ao invés de fazer a petição, na verdade, você tem a contestação. A contestação, você usa a retorção direto. Por quê? O que você faz? Você pega o argumento do outro advogado, não é isso? E daquele argumento você contesta o que ele disse. Então, você utiliza os argumentos do seu interlocutor para puxar para o seu lado. Você fala, olha, fulano diz isso, mas na verdade isso mostra aquilo que eu quero. Argumento do ridículo eu vou citar, porque ele existe, e eu sei que tem gente que usa, mas eu não gostaria que vocês utilizassem, nem na OAB, nem na vida profissional. O argumento do ridículo é bom para outras coisas. Ele se caracteriza pela ironia. Tem gente que é muito irônica, né? E tem advogado que ele é irônico. E tem que ter muito cuidado com isso profissionalmente, porque você pode perder muito com isso. Aqui eu coloquei um exemplo
que foi quando caiu um prédio, acho que todo mundo, os mais jovens talvez não saibam, mas caiu um prédio que era de um político importante que tinha construído, era dele não, era da construtora dele. E aí ele diz o seguinte, eu ouvi dizer que alguém construiu uma piscina no prédio, num local que não podia, na varanda, por exemplo. Como se fosse aquela piscina que colocou na varanda a causa da queda do prédio. Então isso é uma ironia, né? Porque cai o prédio e o culpado é a vítima, o culpado é quem estava morando lá, né? Então tem que ter cuidado com as ironias. Você, se cai numa ironia, se é mal visto, pode pegar muito mal para você como advogado. Próxima forma de técnica de argumentação são definições. Essas são muito boas. A gente fala em 4 tipos de definição. Dessas 4 formas, eu falo que 2 a gente usa bem mais na área jurídica e 2 menos, tá? Então, primeiro, uma delas eu falo para não usar, mas eu vou falar das 4. Primeiro é a definição lógica. A definição lógica é quando você vai falar de um conceito e trabalha com uma definição técnica dicionarizada. Então, eu dei um exemplo que é, por exemplo, você dizer janela. Janela, abertura na parede. Cuidado, uma porta também é. Então, eu preciso dizer que janela é uma abertura na parede superior ao solo. Mas se eu fizer um buraco na parede, um furo até o outro lado com uma furadeira, também é. Então, para fazer uma definição lógica, dicionarizada, você tem que ser bem detalhista. Você tem que dizer que a janela é uma abertura numa parede, uma altura superior ao solo, que tem finalidade de iluminação, que tem finalidade de ventilação. Aí você consegue fazer uma boa definição. Outra forma de definição, que essa que eu falei que eu não gosto que vocês usem, é a expressiva, que é aquela definição por um ponto de vista. Então, eu vou falar de uma janela, e eu sou um arquiteto, eu posso dizer que a janela é uma oportunidade de ver o verde ou de contemplar a cidade. Isso é para vender alguma coisa ali do prédio. É expressivo, se eu gosto do verde e a janela tem verde, é ótimo para mim. Mas não é bom para a área jurídica, porque não é técnico. Na área jurídica, a gente usa muitas definições normativas. As definições normativas, elas indicam o sentido que você quer dar a uma palavra dentro de um discurso. No nosso caso, no discurso do direito. Então, por exemplo, um médico poderá dizer que, para efeito legal de transplante de órgãos, a gente considera a morte do paciente como o desaparecimento completo da atividade elétrica cerebral. Por que é importante essa afirmação? Porque antigamente, às vezes, a pessoa doava o órgão, aí quando vinha a certidão de óbito do familiar, vinha lá que o corpo estava com 36 graus Celsius, que urinava, que defecava, que o estômago, o coração batia. O que a pessoa lia aquilo e falava o quê? Matou meu parente. Então, eles começaram para até resguardar os médicos, porque começou a ter muita gente entrando na justiça dizendo que o médico tinha matado a pessoa, colocar aqui, para efeito de transplante, a gente vai entender que morte é desaparecimento completo da atividade elétrica cerebral. Então, pode estar rim funcionando, intestino funcionando, a pessoa pode estar alimentando, que se não tiver atividade elétrica cerebral, mesmo que tenha uma sonda alimentando a pessoa, a gente considera morte. Então, a definição normativa é muito útil para a gente. E menos usada, mas possível, a definição etimológica, que vem da origem das palavras. Isso, às vezes, quando você tem um caso mais antigo, e aí você tem que usar um pouco da etimologia, da origem das palavras, para poder entender que, às vezes, uma palavra que agora tem um sentido, naquela época, quando foi escrito por aquele advogado, há não sei quanto tempo atrás, ela tinha uma outra lógica, um outro objetivo. De forma geral, no mundo, as expressivas e as etimológicas são as mais usadas, mas eu falo que na área jurídica se usa bem mais a dicionarizada e, obviamente, a normativa, que trabalha normas. Então, são formas de vocês conceituarem e espero que sejam úteis para vocês na prova. Próximo ponto é a estrutura do real, que é esse argumento vinculado a uma descrição que eu falei que é objetiva, uma descrição mais lógica. O quase lógico eu falo que às vezes a pessoa discute por outros elementos. Para a gente, todos podem ser usados. Então, para falar da estrutura do real, nós vamos primeiro falar do argumento pragmático. O argumento pragmático é um argumento que eu uso demais no direito, por isso que eu estou falando dele de várias formas, com nomes diferentes e que significa a mesma coisa. É o argumento de causa e efeito. Então, a gente tem que ter essa ideia de que cada elemento gera outro. Quais são os problemas? Confusão causa-efeito, que a gente viu, que é quando uma causa não necessariamente envolve aquele efeito, aquela questão que a gente viu do pobre favelado, porque existe o pobre favelado, a pessoa fala porque ele não quer trabalhar, né? E não é assim. E um outro cuidado que a gente tem que ter, que eu coloco aí no argumento pragmático, é ter o cuidado de dizer que se o efeito é bom, a causa é boa. Então, por exemplo,
eu matei um monte de gente que cometeu crime. Matei, tá? Fiz uma chacina. Aí qual foi a consequência disso? Eu diminuí a criminalidade naquele local. Então vamos começar a matar todo mundo, porque se o efeito foi bom, a causa é boa. Olha como isso é complicado, por isso que eu falo de causa e efeito com muito cuidado. Né? Agora, um exemplo que a gente dá aí que é interessante é falar o seguinte: quando deu a lei que a gente tinha que usar cinto de segurança, eu passei por isso, porque antes ninguém usava cinto, eu ficava em pé dentro do carro, né? Eu pequena, ficava segurando assim estava aqui o meu pai, minha mãe, eu segurando ali no meio, em pé, achava assim o máximo, as pessoas andavam até com o corpo lá de fora, aí veio a lei. As pessoas não queriam usar cinto, chegaram a comprar fizeram uma camiseta que tinha uma faixa assim, como se fosse o cinto, que a pessoa colocava por cima da roupa para fingir que estava usando o cinto de segurança e não ter problema. Mas assim que colocaram essa lei, 56% dos acidentes com vítimas, né, teve uma diminuição dos acidentes com vítimas de 56%. Aí eles começaram a entender que a lei era boa. Por quê? Porque a consequência era boa. Tem que ter cuidado com isso, sempre analisar se aquela causa é boa, a consequência foi boa, a lei é boa porque diminuiu, ou se não necessariamente a causa é boa e a consequência é boa. Próximo ponto. Argumento do desperdício. Ele diz o seguinte: comecei uma coisa, eu tenho que terminar. Então, vocês já viram quando uma pessoa está fazendo faculdade, aí ela fala, acho que isso não é para mim. Aí o pai fala, mas você já fez metade do curso, meu filho, leva até o fim. Isso é argumento do desperdício, é assim, eu já gastei, você já gastou o seu tempo, né? E às vezes a pessoa faz os 4 anos e nunca trabalha na área. Mas é a ideia de que a gente não deve desperdiçar. Às vezes num texto a gente vai colocar que não deve ter desperdício de dinheiro público, que se gastou tem que fazer. Eu vi um caso bastante interessante que eles começaram a construir um hospital. Aí descobriram que não podia porque não estava a distância certa do lixão. E aí pararam a construção. E veio um advogado dizer assim, peraí, se não pode fazer hospital, pega essa estrutura e transforma em escola. Né? Porque também tem muitas salas e pode estar mais perto. É o argumento do desperdício. Próximo é a argumentação de exemplo. O que é a argumentação de exemplo? É você usar pessoas. Normalmente a gente fala de pessoas importantes e a gente pode falar que elas são exemplos de alguma coisa. Então, por exemplo, contam que Tancredo Neves, quando ele pretendia se candidatar à presidência, né, naquele período do militarismo para a democracia, disseram que ele era muito velho, que não ia dar, e aí ele disse o seguinte, olha, aos 23 anos Nero pôs fogo em Roma, mas aos 71 Churchill venceu os nazistas. Quer dizer, não é porque eu sou velho que eu sou incapaz, ele deu exemplo por meio de outros. A gente divide o argumento do exemplo em 2, então, modelo e antimodelo. Modelo, ele é usado de homens públicos, que são modelos de alguma coisa positiva, ou o antimodelo, que é a ideia do negativo. Às vezes uma criança está com dificuldade em matemática, você fala assim, mas o Einstein teve dificuldade em matemática na escola. Claro que você não conta para a criança que é porque ele discutia com o professor, porque ele não concordava, né? Mas o Einstein, efetivamente, como tinha dislexia, ele teve muita dificuldade na escola. Aí você fala, se o Einstein pode, por que você não pode ter? É a ideia do modelo. Já a ideia do antimodelo é quando você usa algo negativo. Então você fala, por exemplo, de um pai alcoólatra, é comum que um filho de um pai alcoólatra não queira nem beber nada, porque ele tomou horror daquilo. Eu falo que o antimodelo é assim, é a ovelha negra da família. Eu sou fulano de tal, sua tia, sua prima não sei quem, seu primo não sei quem. Né? É a ideia do antimodelo. O antimodelo é quando a gente fala do que deve evitar. Isso também pode ser considerado homens públicos. Você lembra do fulano que era famoso, teve problema? Pois é, você vai fazer a mesma coisa. Num texto nosso, a gente pode usar argumentações de modelo e antimodelo, pensando até em doutrinadores. Né? O doutrinador tal, que é o modelo disso, de ética, de não sei o quê. A argumentação pela analogia. Analogia significa comparação. Então, toda vez que você faz uma argumentação por comparação, você está fazendo analogia. Quais são os cuidados? Comparar comparáveis. Então, a gente vai lembrar lá do Tempo e o Amor, em que o Padre Vieira compara o ferro e o amor, compara abstrato e concreto. Mas se for bem colocado, é um tipo de argumentação muito boa. Então, vocês podem usar comparações. Eu usei aí um exemplo que eu gosto muito do livro Menstruação a Sangue Inútil, do Elcimar Coutinho. Ele defende a tese dele, olha lá a tese, de que mulher não tem que menstruar, a não ser quando ela quer engravidar, então ela passa a vida tomando uma medicação. E aí perguntam para ele se isso não seria antinatural, e ele fala que nem tudo que é natural é bom. Então, a gente pode, por exemplo, pegar uma infecção por bactéria e a gente tem que tratar. Foi natural. Uma enchente é uma coisa natural e não é boa. Então, nem tudo que é natural é bom. E aí ele fala que, apesar de natural,
a menstruação ela traz inúmeros problemas, né? Desde a TPM até endometriose e outros problemas. Depois, no decorrer do livro, ele até caminha um pouco com essa ideia e fala que não é nem que a menstruação é natural, ela é comum, porque a mulher não foi feita para menstruar, ela foi feita para ter um filho atrás do outro, igual a minha avó, que teve mais de 15. Né? Mas nossa ideia aqui não é nem defender a ideia dele, que aliás tem uma argumentação muito interessante, muito bem feita, muito boa e muito embasada para quem quiser ler o livro. Mas é entender essa ideia da comparação. Ele compara coisas da própria natureza. Então, peraí, mulher menstruar, tá, infecção por bactéria é dentro do corpo, ele trabalha com elementos biológicos, comparar comparáveis. Como que você vai dar visibilidade a esse tanto de argumento, né? Nós temos emoções e valores, isso é muito importante para o homem. As emoções positivas são eufóricas, as emoções negativas são disfóricas. Ninguém quer viver triste, infeliz, com raiva, com medo. Todo mundo quer ser alegre, quer ter amor. Então, quanto mais a gente consegue levar a nossa argumentação para valores, maior a evidência delas. Então, quando a gente fala em valores, a gente fala sempre que os valores dependem dos grupos. Por exemplo, quando a gente trabalha a argumentação no mundo, às vezes a gente vai dizer que tem alguns argumentos que são mais subjetivos e são melhores. No nosso caso, como é uma banca, vocês estão fazendo uma prova, quanto mais técnico, desde lá da dissertação objetiva, né, quanto mais seco o texto, mais técnico, melhor no nosso caso. Porque os valores da banca não são os valores, por exemplo, que às vezes a sua mãe vai ter, seu pai vai ter. A gente tem que ter esse cuidado. Sempre a gente tem que entender quais são os valores que aquele grupo para o qual a gente vai escrever tem, para que a gente possa escolher aquilo que a gente vai priorizar, tá? Então, sempre pensando que os valores de um grupo fazem esse grupo ser melhor ou menos convencido de alguma coisa. Quando você tem, por exemplo, tribunal de júri, é muito interessante a gente pensar no tribunal como que valores esse grupo de pessoas tem para que eu possa convencê-los de alguma coisa. Pensando nisso, a gente faz uma hierarquia de valor. Hierarquia de valor é pensar que como cada pessoa tem seu grupo, tem seus fatores culturais, ideológicos, a gente tem que pensar em que a gente vai priorizar para aquele grupo. Pensando nisso, tem algumas técnicas. Primeiro, hierarquia de valor por quantidade. É quando você num texto escreve o seguinte, ou quando fala, né, porque a gente aqui está pensando no texto escrito pela OAB, mas também na vida profissional vocês vão ter que falar. Uma coisa vale mais pela quantidade. Eu falo que o regime democrático é o melhor exemplo disso. A gente fala que o nosso voto está correto, vale, porque aquela pessoa que está ali, ela está ali porque ela foi eleita com o maior número de votos. Então, a quantidade de votos é que vale. Eu não posso dizer que o meu voto, que sou uma pessoa com um nível X de instrução, vai valer mais do que o voto do outro que é analfabeto. Isso é a ideia de quantidade. Quantidade é maior que qualidade, é mais importante. O outro tipo de hierarquia de valor é o de qualidade, que é quando você valoriza uma coisa única, uma coisa rara. Então, você pega uma obra lá de um pintor famoso, você está dizendo, vale milhões. Por quê? Porque ela é única, não tem outra igual. Não é exatamente o oposto. Observem que depende do seu objetivo no texto. Ordem. Hierarquia de ordem é dizer que uma coisa é melhor que a outra porque ela veio primeiro. Quando a gente pensa num regime monárquico, o filho que nasce primeiro é que vai ser o rei. Então, essa ideia de ordem, né? Eu usei como exemplo a ideia do primeiro sutiã, a gente nunca esquece, que era uma publicidade quando eu era menina, que mostra isso, o primeiro beijo, o primeiro amor. Essência. Essência diz que uma coisa vale mais, um indivíduo vale mais que uma coisa. Então, quando eu falo assim, a Miss Brasil é a essência da beleza da mulher brasileira, né? Quer dizer, o indivíduo representa uma coisa importante, o indivíduo representa um elemento essencial. E aí a gente vai falar da essência da beleza, a essência da inteligência, são aqueles indivíduos que a gente tem relação com a ideia de modelo, né? Que a gente usa como modelo. Hierarquia de valor por pessoa. Pessoa vale mais em si. Então, quando eu falo, por exemplo, sou um político e falo que a gente tem que investir nos professores e não em fazer escola bonita. Não adianta ter escola bonita se o professor é ruim. Isso é valorizar a pessoa e não a coisa em si. E a hierarquia de valor do existente, que é dar preferência ao que já existe. Então, você está ali, sou noiva de um rapaz, e ele fala, eu vou te dar o mundo. Eu falo, não, eu quero saber com o que você tem hoje, com o que você ganha hoje, o que você pode me dar. Porque aí eu sei que vai ser uma casinha de sapê, mas eu caso consciente, não é isso? Então, é a existência. Qual que é a melhor hierarquia para utilizar? Isso tudo depende do objetivo que a gente tem. Então, por isso que eu falo que o planejamento é essencial. A primeira coisa num texto escrito, seja na OAB, seja na sua vida profissional, porque a OAB é só uma fase para dizer, você já dá conta de fazer isso na prática.
Né? Se você não dá conta de fazer a OAB naquele momento, significa que quando eu for trabalhar, eu também não estou dando conta. Então, na vida de vocês é planejamento. Vai fazer um texto, gente, faz o texto planejando. Vai fazer um concurso público. Essas dicas todas valem. Planejar. Bom, e o que é, então, argumentar? Que esse bloco aí final, né? O que afinal de contas é argumentar? Argumentar, a gente não é simplesmente provar que a gente tem razão impondo. Quem faz isso é gente chata, é gente mal educada, é gente que escreve mal. Argumentar é convencer. E convencer, olha a palavra, com mais vencer. Com é junto, é vencer junto com o outro, é caminhar com o outro, é ter ética, é usar essas técnicas argumentativas que eu mostrei aqui para poder tirar os obstáculos que impedem o outro de achar que o teu texto é bom. E o outro entender que você sabe onde você está pisando. Então, a gente vai pensar que saber persuadir na vida também é importante. A hora que você estiver na sua vida profissional, de frente para um outro advogado, numa situação em que o outro está te observando, você não só tem que ser observado, observa o outro também. Se você vai fazer, por exemplo, aquele momento em que a gente vai tentar um acordo, observe as necessidades do outro, porque eu já vi, você entra para acordo e fala assim, não, eu quero tudo. Então, isso não é acordo. Peraí, o que você precisa? Vamos fazer, vamos tentar achar um meio termo. O indivíduo que ele pensa no outro, ele é um indivíduo que consegue muito mais, assim, fazer trabalhos muito mais interessantes, com mais acordos, né? Argumentar é sempre motivar o outro. Às vezes o outro fala, não quero acordo. Você fala, não, mas vamos discutir, isso aqui vai ficar 20 anos aqui, vamos tentar resolver. Argumentar é saber dosar, né, o trabalho, tanto com as ideias quanto com as emoções, em medida certa. E assim, a gente encerra o nosso último vídeo. Agradeço demais a presença de vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado muito. E finalizando, a última coisa que eu quero dizer é, pegou, seja a sua peça, sejam as questões, leia, entende o que eles querem, escutatória, o que eles estão querendo de mim. Responde antes, esquematiza, planeja, vê se vai usar causa e consequência, o lead, escreve, e aí depois você vai limpando o texto com aquelas dicas que a gente deu. Então, escrevi em primeira pessoa, quero passar para a terceira, eu vou e limpo, passo para a terceira pessoa, incluo elementos de argumentos, tudo antes. Vou fazer a peça, qual é a lógica que eu vou usar? Não é simplesmente causa, consequência e efeito. Vou fazer a peça, que premissas que eu tenho aqui, qual o fato, que lei que eu vou usar e como é que eu vou encaixar isso. Se vocês conseguirem fazer isso bem, vai ficar um texto assim maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão passar e aí vocês mandam um e-mail para cá para a gente saber que ajudou, tá bom? Um abraço, tudo de bom, boa prova para vocês. Tchau!